Há 2 semanas, eu estive visitando um pastor muito conhecido em nossa cidade. Especificamente, o pastor Renan e eu estivemos em sua casa. E ao chegarmos ali, irmãos, vimos um pastor dentro de um quarto simples, sentado em uma cadeira simples e diante de uma mesa simples. Estávamos ali, irmãos, diante de um servo com mais de 50 anos de ministério. E ele, com seus 99 anos, lembrando e esquecendo de algumas coisas que viveu em sua jornada, ele nos contou várias histórias. Aquele pastor, ele falou um pouco da sua conversão, falou também da conversão de seus pais, e das inúmeras plantações e visitas pastorais. Desde a sua conversão, irmãos, ele nunca desistiu de continuar com a missão, mesmo em meio às lutas, como também em meio às dificuldades. E ao sair dali, irmãos, entrando no carro, eu olhei para Renan e disse: que exemplo! Irmãos, foi animador, renovador, visitar o servo do Senhor. Por isso, irmãos, ao sair dali, eu fiquei me perguntando: será que eu chegarei lá? Não aos 99 anos, por favor, mas aos 98, quem sabe? Brincadeira, irmãos, é muito tempo. Mas, irmãos, como podemos dar continuidade à missão? O que eu devo fazer para continuar essa tarefa? E eu gostaria de ler com vocês os versos 2, 3 e 11 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do nosso Deus: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Verso 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças por podermos estar aqui. Louvar o teu nome, Senhor, pela tua palavra lida nesta hora. Pai de amor, nos dê graça, derrame misericórdia, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Há vidas aqui, ó Deus, com o coração quebrantado, destroçado, triste. Deus, que no nome de Jesus, tu fales de forma profunda aos seus corações. E que vidas nesta noite, Pai, sejam restauradas, transformadas e renovadas para a tua glória. Estamos aqui, Pai, na tua total dependência, tanto os meus irmãos como eu. É assim que oramos, Pai, gratos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, chegamos ao capítulo 17, que nos relata a continuidade da missão. Estamos diante do que podemos chamar de avanço do Evangelho. No capítulo anterior, estudamos que a obra missionária de Paulo e de seus companheiros chega ao final em Filipos. Vimos que depois que deixaram a prisão, eles se dirigiram à residência de Lídia com o objetivo de encorajamento mútuo. Pois bem, irmãos, agora eles estão partindo para Tessalônica e Bereia. Esses irmãos, mesmo sendo maltratados em Filipos, eles recebem força do Senhor para continuar a missão. Como disse Calvino, irmão, se referindo ao apóstolo Paulo, ele disse que havia em Paulo uma invencível coragem mental e perseverança infatigável da cruz.
Meus irmãos, estes missionários, eles tinham vigor em prol do avanço do reino. Havia um desejo no coração deles de continuar a missão. Em Tessalônica, Paulo, ele tem seu empenho em levar este evangelho aos centros comerciais e administrativos. Pois a partir destes lugares, irmãos, o evangelho ele poderia ser disseminado para outros lugares. Foi nesta cidade que o apóstolo Paulo pregou tanto para os judeus como para os gentios. E logo depois, Paulo ele parte para Bereia, e nesta cidade, lá em Bereia, ele não faz diferente. Ele continua com a sua missão de pregar o evangelho. Então, irmãos, uma série de perguntas poderíamos fazer aqui, mas o que eu quero que você entenda é que estes missionários, eles tinham um desejo. Que desejo? Dar continuidade à missão dada por Cristo. Este era o desejo desses irmãos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Como podemos então dar continuidade à missão? Gostaria de convidar você a ver isso em Tessalônica, dos versos 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. O apóstolo Paulo e os demais missionários, eles chegam aqui, em Tessalônica, capital da província romana da Macedônia. Passaram por duas cidades, como acabamos de ler no verso 1. E observem, irmãos, que estes missionários, eles não chegaram em Tessalônica logo após uma temporada de férias. Eles não chegaram em Tessalônica após passarem um tempo em um hotel 5 estrelas. Ou numa pousada em frente ao mar. Não. Vejam, irmãos, que eles estão vindo de Filipos, onde eles foram maltratados naquele lugar. Eles estão vindo em meio a muita luta. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 2. Paulo ele vai dizer assim: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Irmãos, Paulo ele tinha o seu foco bem traçado. Paulo ele queria chegar em Tessalônica e logo que chegou ali ele foi à sinagoga. Ele não perde tempo. O verso 2 nos diz que segundo o seu costume Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Eu gostaria de chamar a sua atenção para 2 coisas. Em primeiro lugar, era o seu costume. Era costume do apóstolo Paulo ir à sinagoga, pregar o evangelho. Isso fazia parte do seu dia a dia. Jesus, irmãos, também havia sido um frequentador da sinagoga. Segundo, irmãos, o fato de termos lido o termo discutir, em outras versões traz arrazoou. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo, ele dialogou, Paulo demonstrou o seu conteúdo.
Paulo ali, irmãos, ele estava dialogando com aqueles que estavam ouvindo. Era um diálogo aberto, que fluía das Escrituras. Mas aí vem uma pergunta: o que o apóstolo, ou melhor, que conteúdo o apóstolo discutiu, arrazoou, explicou e demonstrou? Olha o que diz o verso 3. Explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Basicamente, irmãos, o apóstolo Paulo ele está dizendo: olha, Jesus é o Cristo que por meio do seu sofrimento, morte e ressurreição, cumpriu as profecias messiânicas das Escrituras. Paulo, irmãos, com as suas explicações, estava basicamente ali abrindo o significado daquilo que eles haviam visto no Antigo Testamento. Qual era o significado que Paulo estava trazendo? Jesus Cristo. O objetivo do apóstolo Paulo era justamente mostrar que Jesus era o Cristo que havia sido profetizado nas Escrituras. Paulo, irmãos, estava trazendo a claridade àqueles ouvintes, a claridade das profecias obscuras a respeito do Messias no Antigo Testamento. E qual foi o resultado disso, irmãos? Verso 4 e 5. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Nós encontramos aqui dois resultados. O primeiro é a conversão e o segundo, a rejeição. No que tange à conversão, amados, notem que alguns judeus e muitos gregos se convertem. Basicamente, amados, a igreja de Tessalônica nasce com muitos gentios piedosos. Muitos. A igreja ela passa a ser gentia em seu caráter. Como assim? É que com essa mensagem o apóstolo Paulo, irmãos, ele está assim ceifando uma verdadeira colheita. Observem que alguns judeus se uniram. A palavra aqui, unir, é que eles foram designados aos apóstolos no sentido de segui-los. Alguns judeus se converteram e passaram a seguir o apóstolo Paulo. A rejeição também partiu de alguns judeus. Como disse o texto, eles ficaram com inveja. O comentarista Paulo Anglada, irmão, nos diz o seguinte: que os demais judeus opuseram-se ferozmente a Paulo e Silas, promovendo intensa perseguição contra eles, e aqueles haviam crido no Evangelho. Vejam, irmãos, os versos 6 e 7 que diz: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. O decreto de César, irmãos, qual era? Só César é Senhor. Esses judeus tramaram contra estes missionários. Pense, irmãos, num alvoroço.
Este povo entra em conflito uns com os outros por causa da pregação do irmão Paulo. Uma divisão, irmão, surge. E essa divisão, ela é furiosa. Mas o interessante, irmãos, que isso não era novidade para o apóstolo Paulo. Ser perseguido por causa da inveja. Ele já havia passado por isso em Antioquia da Psídia. Após a sua pregação, diz o texto lá em Atos capítulo 13, verso 45, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja. Quando viram aquela multidão respondendo à mensagem do apóstolo, eles ficaram com inveja. Não era novidade para Paulo. Por isso, meus irmãos, dar continuidade à missão traz alguns fatos. Você já parou para pensar que você precisa continuar com a missão? Já parou para pensar nisso? Que não chegou a hora de parar? Que ainda há muito chão pela frente? Que a corrida não acabou? Pois bem, meus amados, esses missionários nos ensinam que dar continuidade à missão é cumprir com a ordem de Jesus Cristo. E todos nós já estamos cansados, saturados de sabermos qual é a ordem de Cristo. Marcos 16, verso 15. Ide e pregai o Evangelho. Ah, pastor, já sei disso. Já ouvi muito sobre isso. Mas eu pergunto, você está fazendo isso? Você pode dizer para si mesmo, eu estou dando continuidade à missão. Vimos, irmãos, que para Paulo e para os demais missionários era costume seguir essa ordenança. Um comentarista nos diz que quando examinamos os anais da história do cristianismo, vemos homens e mulheres de paixão em comum por Deus e por seu reino. Anelamos ser como eles e nos perguntamos como chegaram a possuir um zelo tão duradouro. Depois de uma consideração diligente de sua vida, doutrina e ministério, descobrimos que eles diferiram em muitas coisas, mas tiveram um denominador comum entre si. Todos eles tiveram um vislumbre da glória do Evangelho e sua beleza acendeu a paixão deles e os impulsionou a prosseguir. Percebo, irmãos, que para sermos assim, para darmos continuidade à missão, precisamos ter paixão. Paixão. Vejam a vida e o legado destes homens. Provam, irmãos, que paixão genuína e duradoura resulta de um entendimento cada vez mais crescente e mais profundo do que Deus fez por seu povo na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Aonde quer, irmão, que o apóstolo Paulo viajasse, ele pregava o Evangelho. Faremos bem, meus queridos, se seguirmos o seu exemplo. Por isso que eu e você precisamos a cada dia nos empenharmos em anunciar Jesus. Paulo era assim. Como diz um comentarista, Paulo contou a história de Jesus de Nazaré. Paulo contou seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação e a dádiva do Espírito. O seu reino presente, a sua volta futura, a oferta da salvação e o anúncio do julgamento. Para Paulo, meu irmão, não importava o lugar,
não importava o momento. Ele falou a respeito de Jesus quando as pessoas queriam ouvi-lo, mas também quando elas eram abertamente hostis, ele falava do Evangelho. Não tinha essa para Paulo. Ele tinha paixão. Está querendo ouvir? Evangelho. Quer ouvir não? Evangelho. E era assim, meu amado. Em todos os lugares que colocarmos os nossos pés, a planta do nosso pé, nós devemos, com a graça de Deus, na dependência do Espírito Santo, anunciar a razão da nossa fé, que é Cristo Jesus. Não cabe a nós quantos irão se converter ou rejeitar. Isso é obra do Espírito Santo. Só temos, irmãos, que ter a certeza que alguns irão se converter e outros irão rejeitar. Ponto. O que cabe a nós é continuarmos a missão. Nós vimos no texto que alguns se levantaram contra Paulo, e o motivo foi o quê? A inveja. Paulo, meu amado, nunca teve essa intenção de causar inveja. Mas a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem pacífica, causa transformação social, traz transformação política onde cresce. O Evangelho transforma a situação atual. É este Evangelho, meu irmão, que transtorna, penetra e muda a sociedade em todas as partes do mundo. É este Evangelho que muda. Quer mudança? Prega o Evangelho. Nós vimos ontem aqui uma discussão, uma apresentação sobre João Calvino, a sua obra, o seu legado, a sua doutrina. E o que foi que ouvimos? Qual era o objetivo de Calvino? Aproximar Deus do povo. Mostrar que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Em meio a tudo isso, irmãos, eu não posso esquecer que teremos oposições. Nós seremos causados de várias formas, acusados de várias formas. O próprio Jesus Cristo deixou isso bem claro quando chamou os 12, lá em Mateus capítulo 10. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Verso 24, se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Olha o que diz João 15, 18 e 20. Se o mundo os odeia, também tenham em mente que antes odiou a mim. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Dar continuidade à missão se faz necessário ter isso em mente. Não é ficar se lamentando, chorando, porque está sendo perseguido. O nosso Senhor também foi. E isso, irmãos, deve nos motivar a cada dia a querer cumprir a missão. Há um livro, irmão, chamado Transtornando o Mundo. Aprenda a evangelizar com o apóstolo Paulo. Leiam este livro. Ele diz que Paulo, quando abria sua boca para falar de Cristo, experimentou a dor da rejeição, o aguilhão da zombaria e a adrenalina de ter de fugir para salvar a sua vida. Paulo tinha consciência disso, que ao abrir a sua boca seria perseguido, seria maltratado, escanteado, caluniado. E apesar deste irmão ser um apóstolo de Jesus,
E pode ser que ele tenha recebido uma medida maior do poder do Espírito para a obra. Mas o interessante é que quando lemos suas cartas, percebemos o seu apelo aos irmãos por orações e súplicas. Você vai ver Paulo escrevendo aos Efésios pedindo oração, aos Tessalonicenses pedindo oração, aos Romanos pedindo oração. Paulo sempre estava pedindo orações, súplicas. Jesus, irmãos, ele nos chamou para proclamar esta mesma mensagem que Paulo e seus irmãos proclamaram, tendo a certeza de que mesmo em meio à perseguição e à rejeição, há servos do Senhor orando por nós. Qual é a motivação de Paulo para fazer e suportar tudo isso? O próprio Evangelho. Este mesmo Evangelho, meu querido irmão, que temos em mãos. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O exemplo de Paulo, irmãos, deve nos encorajar o nosso fraco coração a agirmos em nossos círculos. Eu gostaria, irmãos, de terminar esse ponto com as palavras do apóstolo Paulo sobre esta igreja que ele plantou. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 5 ao 8, ele disse assim: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Olha o resultado de Paulo estar continuamente fazendo a missão. Meus irmãos, Paulo deixou parte do seu coração naquela cidade. Ele sabia que ali havia uma igreja com preciosos novos crentes. Por isso que eu e você devemos louvar a Deus pelos primeiros convertidos de Tessalônica. Porque foi por meio destes primeiros convertidos que a igreja se formou. Meus irmãos, vale a pena cumprirmos com a missão. Para Paulo valeu muito a pena. Como podemos dar continuidade à missão? Vejamos agora em Bereia. O verso 10, irmãos, nos diz que logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Nossos missionários percorreram cerca de 80 quilômetros de Tessalônica para Bereia. E novamente, meu amado, em sua jornada, esses irmãos, eles cumprem o chamado, uma vez que logo depois da chegada desses irmãos em Bereia, para onde eles vão? Para a sinagoga. Novamente, João Calvino nos diz que a constância de Paulo é incrível, porque tendo tido tal experiência acerca da obstinação e malícia do seu povo, ele nunca cessou de tentar conseguir trazer deles a Cristo. Visto que ele sabia que era devedor tanto a judeus como a gentios, nenhuma injúria humana podia fazer com que ele desistisse da sua
vocação. Irmãos, Paulo poderia ter desistido aqui. Ele foi perseguido novamente. Mas Paulo, ele não desistiu da sua vocação. E chegando em Bereia, indo à sinagoga, o verso 11 nos diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Para resumir, irmãos, este verso, eu cito um comentarista, Vicente Chung, que ele nos diz: era um grupo de indivíduos que tinham discernimento e que não eram facilmente enganados por qualquer nova mensagem que aparecesse, pois eles eram cuidadosos em checar tudo o que um pregador dizia com a Escritura. Esses de Bereia, eles são mais abertos à verdade da palavra de Deus do que o povo de Tessalônica. E qual era a razão, irmãos, dessa abertura? A razão era a receptividade à palavra de Deus e no amor que eles tinham por ela. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele proclama o Evangelho, eles vão até a palavra escrita, o Antigo Testamento de Deus, para conferir. Estes irmãos, eles tinham um caráter nobre. E o que consistia a nobreza desses irmãos? Consistia, meus queridos, em que eles eram ensináveis e receptivos ao Evangelho. O comentarista nos diz que eles nem prejulgaram a causa, nem foram embora com inveja dos administradores dela, como os judeus em Tessalônica o fizeram, mas muito generosamente deram tanto a ela como a eles uma justa audiência. Eles não fizeram contendas, eles não fizeram alterações com a palavra, nem encontraram defeito, nem procuraram ocasião contra os pregadores dela, mas deram-lhe boas-vindas e colocaram uma construção clara sobre tudo o que foi dito. E qual foi o resultado dessa atitude? Está lá no verso 12 que diz: e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Meus queridos, a resposta positiva aqui foi o resultado de uma investigação honesta das Escrituras. Não foi uma resposta, podemos dizer assim, emocional. Mas foi uma resposta, foi uma reação que se baseava na convicção intelectual. Um outro resultado da pregação de Paulo também se deu aqui. O verso 13 nos diz que quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Pense nos enviados de Satanás, para querer conturbar, bagunçar, impedir o avanço da igreja. Era Satanás, irmãos, usando aquelas vidas para querer atrapalhar a missão do apóstolo Paulo e seus demais irmãos. Os perseguidores de Tessalônica, eles sabem que Paulo está lá em Bereia pregando o Evangelho e que muitos estavam se convertendo. E aí eles vão para lá com o objetivo de perturbar o povo, de acabar com isso.
O interessante é que eram esses judeus que estavam conturbando a ordem pública e não os missionários, porque eles acusavam os missionários de perturbarem a ordem pública. Mas não eram os missionários, eram eles. E aí, irmãos, nos versos 14 e 15 nos diz que imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Estes novos convertidos levaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Paulo deixa Bereia e parte para a costa do mar Egeu, em direção a Atenas, que ficava lá na província da Acaia. Percebam que Silas e Timóteo permanecem em Bereia. Paulo deixa líderes em Bereia, com o objetivo, irmãos, provavelmente de fortalecer, de organizar a igreja. Um comentarista nos diz que o progresso de Paulo é como um incêndio florestal. Tentam apagá-lo em um lugar e ele surge em outro. Paulo poderia ter dito: estou pronto para ir a qualquer lugar, desde que seja avante, desde que seja para cumprir a missão. Como, meu querido irmão, tem sido a nossa atitude diante das mensagens que ouvimos? Qual tem sido a nossa postura? Podemos ser chamados de crentes nobres. Eu não estarei dando ênfase aqui na pregação do Evangelho. Isso já foi dito várias vezes aqui nesse púlpito. Porque estamos diante de um púlpito que constantemente nos informa a sua importância. A missão principal da igreja é pregar o Evangelho. Todos nós já sabemos disso. O que eu enfatizo aqui, irmãos, é que nós precisamos ser nobres. Não nobres em riqueza, em fama, mas nobres em caráter, diante daqueles que pregam a Escritura. O apóstolo Paulo, irmãos, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, ele nos diz: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 João 4, capítulo 4, verso 1, nos traz uma advertência. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Como vimos, irmãos, os bereanos não perseguiram os pregadores ou lhes deram tempos difíceis. Nós precisamos ser como estes bereanos, como estes crentes, ensináveis e receptivos ao Evangelho. Nós precisamos nos interessar em aprender a verdade e verificar se aquilo que estamos ouvindo é assim mesmo. Não devemos simplesmente ouvir algo que venha soar interessante ou incomum. Meus irmãos, ao passarmos a examinar as Escrituras, devemos mostrar que a nossa abertura das Escrituras, ela é bíblica, de forma que todas as teorias e doutrinas não bíblicas venham ser excluídas logo no início. Os bereanos, eles faziam assim. Vejam que o autor aos Hebreus nos diz
No capítulo 4, verso 7, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Nós precisamos entender que Deus não é agradado quando o discernimento se torna resistência e dureza de coração. O crente nobre não é malicioso, ele respeita os mensageiros de Deus. São nobres em ouvir a palavra de Deus e rápidos para crer e obedecer. Percebam, meus queridos, que essa atitude nos ajuda como pregadores. Como assim? Nós somos levados a nos esforçarmos para sermos como os pregadores que os bereanos ouviam. De forma que, como Paulo, devemos arrazoar, discutir, pregar, explicar a partir das Escrituras o Cristo. Que eu e você, meu irmão, possamos receber de forma pronta a palavra de Deus, de ministros fiéis, pois assim seremos tão nobres em afirmarmos e praticarmos a verdade que eles proclamam, que nós estaremos examinando a Escritura todos os dias, de forma que iremos construir nossa fé, como também a nossa adoração correta sobre a firme rocha da revelação. Por isso, meus queridos, nós devemos ler a palavra de Deus juntos. Devemos ler a palavra de Deus juntos como família e meditar no seu significado. Isso deve ser na igreja, no trabalho, em casa, na universidade, na escola. Ao fazermos assim, nós seremos capazes de edificarmos famílias que amem ao Senhor. Nós precisamos, queridos, encorajar uns aos outros a decorar porções das Escrituras, pois assim a palavra de Deus se tornará mais relevante em nossas vidas. Graças a Deus que neste lugar, nesta igreja, a Bíblia tem sido o centro. Que a igreja tem inserido meios para o crescimento dos seus membros. E por falar nisso, teremos agora a nossa escola dominical. No próximo domingo. Um outro meio de crescimento, onde pastores, presbíteros e irmãos estarão ministrando fielmente a palavra de Deus. Nós seremos, irmãos, presenteados por um momento em que estaremos examinando as Escrituras, onde nós estaremos lendo e conhecendo as Escrituras, e consequentemente passaremos a ter comunhão com Deus, e iremos passar a ouvir a sua voz, e consequentemente Ele nos instruirá sobre como viver para Ele. Na continuidade da missão, sempre use a Bíblia. Isso mesmo, use a Bíblia em seu evangelismo. É ela quem revela o Criador. É ela quem revela o Criador às suas criaturas. Vejam, irmãos, o resultado aqui em Bereia. Muitos homens e mulheres nasceram de novo. Com isso, muitos deles creram. Apresente por meio da Escritura Cristo Jesus. É a Escritura que revela a sua obra. Leve as pessoas que estão à sua volta à mensagem principal e espere em oração que o Espírito Santo irá fazer uma obra por meio da sua mensagem.
Quando questionaram, irmãos, Martim Lutero sobre o sucesso da reforma protestante, a sua resposta foi: a palavra de Deus fez tudo. Confie, irmãos, nesse método dado por Deus, a mensagem do Evangelho. Não importam as circunstâncias ou situações, mesmo diante da oposição, em frente. Você está com a Bíblia na mão. Você está com a voz de Deus. Você está com aquele que é o Criador de todas as coisas, que nada fica de pé diante dele quando ele fala. Todos se prostram. Vá em frente. Mesmo diante daqueles judeus de Tessalônica que foram perturbar o povo, irmãos, Paulo e Silas não se intimidaram. Se tem perseguição aqui, siga para o próximo local. Siga para a próxima pessoa. A sua tarefa é de pregar o Evangelho, a minha tarefa é de pregar o Evangelho e nada mais. Como eu falei, irmãos, no início, a visita foi muito abençoada para mim e tenho certeza que para Renan também. Reverendo irmão Jonatas Catão é um exemplo a ser seguido. A olhar para aquele servo do Senhor, eu disse para Deus: Senhor, eu preciso dar continuidade à missão. Preciso visitar mais. Preciso evangelizar mais, pregar mais, não de púlpito, mas de pessoa a pessoa. Preciso viver mais o teu Evangelho. Eu preciso, irmãos, dar mais continuidade à missão. Como Deus foi à frente na vida daquele homem. Como Deus, irmãos, foi à frente de Paulo e os demais missionários. Ele vai adiante de nós. E o que devemos fazer então? É visitar mais. É viver mais o Evangelho. É ler, é orar, é obedecer, é evangelizar mais, é se envolver mais com as coisas de Deus. É preciso dar continuidade à missão, é simples. Meu irmão, que a minha oração, a sua oração, seja uma oração de petição ao nosso Deus de ajuda. Porque vale a pena, irmãos, viver essa missão. E a missão é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Continuemos, irmãos, com a missão. E que venha Atenas. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, e somos gratos pela palavra a qual ouvimos nesta noite. Te louvamos, ó Deus, pelo ardor e fervor na vida do teu servo Paulo e os demais missionários. Meu Deus, que este mesmo Espírito do teu servo, dos teus filhos, possa estar nos movendo nesta hora, nos levando a entender que temos uma missão, que a tua ordenança está sempre diante de nós: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Pai de amor, nos ajude. É assim que nós oramos, gratos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.